Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Pé de bode, testa de ferro, butuada, piano de pobre, caixotinho, cabeça de égua, o instrumento danado para ter apelido, o acordeon. Aliás, conhecido também por gaita, no sul, e sanfona, no Brasil inteiro, mais especialmente no Nordeste. Uma penca de nomes que revela não só a presença desse instrumento em tudo quanto é canto do país, como também a intimidade que os brasileiros desenvolveram com ele, que foi criado no primeiro terço do século XIX, lá na Alemanha, e dali a algumas décadas já estava por aqui, onde virou presença certa nas festas dos imigrantes, feiras dos camponeses, bailes do interior e rodas de choro. E caso alguém aí estranhe essa relação do acordeon com o choro, tema desse programa, é com um choro de Luiz Gonzaga, tocado pelo próprio, que a gente abre o nosso repertório, com uma gravação lá de 1953. Composição, aliás, feita em parceria com Zé Dantas e que tem como nome o aniversário de Luiz Gonzaga, 13 de dezembro. Abrindo o repertório desse programa dedicado ao acordeon na história do choro, essa foi 13 de dezembro, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, que a gente ouviu na gravação original feita pelo próprio Gonzagão na RCA Victor. Uma gravação de 1953, mas que remete aos anos 40, quando Luiz Gonzaga, antes de se lançar como cantor e virar o rei do Baião, ganhou a vida como sanfoneiro, já a partir de 39, que foi quando ele chegou ao Rio. Quem mergulhou nessa fase pré-baião do autor de Asa Branca foi o sanfoneiro, compositor e pesquisador carioca Marcelo Caldi, que levantou as composições instrumentais do mestre, transcreveu 40 delas e selecionou 22 para o livro Luiz Gonzaga, Tem Sanfona no Choro, lançado em 2012 pelo Instituto Moreira Salles. E aí eu fui conversar com ele sobre essa pesquisa e esse período em que o Gonzagão, recém-chegado ao Rio, ainda não era aquela figura icônica vestida de vaqueiro que a gente guarda na lembrança. Diga lá, Marcelinho Caldi. Mas fato é que Luiz Gonzaga, quando estava no Rio de Janeiro,
se comportava como um carioca, vestia terno e gravata para gravar nos regionais, nas rádios, e ele cantava sambas muito bem, cantava até sem sotaque, segundo depoimentos dele mesmo. Então é muito interessante de observar que todo esse tempo, entre 1939 e 46, foi um tempo em que ele com certeza ralou muito. Tocou na rua, tocava em festas, tocava em casamentos, foi reprovado no programa do Ari Barroso, mas ele tinha a sua carreira e o seu emprego como sanfoneiro nos regionais, principalmente na Rádio Nacional. E Luiz Gonzaga teve a oportunidade também, durante esse período, de gravar músicas próprias. E ele estava completamente inserido naquele meio do choro, naquele meio dos anos 40. Então gravou valsas, mazurcas, machiches, choros, polcas também, um repertório variado. Então é muito interessante acompanhar essa discografia toda do início da sua carreira, e acho que sim, é fundamental para os sanfoneiros conhecerem, tocarem e levarem adiante esse repertório. Além de fazer pesquisas, como a que resultou nesse livro, sobre o Luiz Gonzaga, Chorão, Marcelinho Caldi, que a gente acabou de ouvir nesse depoimento, é também responsável pela renovação do repertório de choro para sanfona, como compositor e sanfoneiro atuante. É dele, inclusive, o choro que a gente traz agora no nosso programa, numa gravação de 2013. Atravessado, que a gente vai ouvir com o próprio Marcelo Caldi na sanfona e mais Nando Duarte no violão de 7 cordas e Fábio Luna na flauta, no pandeiro e na bateria.
Depois desse choro de Marcelo Caldi, que é atravessado, a gente rebobina até a década de 1950 para falar de mais um grande nome que faz parte da história que a gente está contando nessa edição da Casa do Choro. O acordeonista Orlando Silveira, que era paulista da cidade de Rincão e já tinha passado pela Rádio Tupi de São Paulo, quando, em 1951, chegou à Rádio Nacional, aqui no Rio, abençoado por ninguém menos que Luiz Gonzaga em pleno auge do sucesso. E aí, a experiência que o Orlando traz de São Paulo, como músico do regional de Antônio Rago, é fundamental para que, na Nacional, ele faça parte do principal conjunto de choro da era do rádio. O regional do Canhoto, que se forma em 51, depois do afastamento por motivo de saúde do fundador do grupo, o flautista Benedito Lacerda. A partir daqui, os solos do regional do Canhoto serão tocados na flauta de Altamiro Carrilho ou então no acordeon de Orlando Silveira, que mais para frente vai atuar também como arranjador em muitos discos. Da obra dele de compositor, o principal destaque é o choro Perigoso, parceria dele com Esmeraldino Salles, que a gente ouve agora numa gravação de 1978, com Orlando Silveira no acordeon, José Cláudio no vibrafone, Canhoto no cavaquinho, Meira e Neco nos violões, Dino no 7 cordas, Tião Marinho no contrabaixo e no ritmo, Gilson de Freitas, Risadinha e Jorginho do Pandeiro. Além do grande Orlando Silveira, da cidade de Rincão, o estado de São Paulo deu outros personagens importantes para a história do acordeon no Brasil. Entre eles, Mário Genari Filho, nascido na capital, Zé Bétio, do município de Promissão, Caçulinha, que é de Piracicaba, e Mário Zan, que nasceu na Itália, mas era menino ainda quando veio com a família morar nos arredores de Catanduva. Já da cidade de Socorro, perto da divisa com Minas Gerais, vem Toninho Ferragutti, que chegou a estudar veterinária, mas deixou a faculdade no início da década de 80 para se tornar um dos grandes acordeonistas do país. Desde então, acompanhou meio mundo da MPB, iniciou sua própria discografia nos anos 90 e tocou seu acordeon com as mais variadas formações,
de regional de choro a quinteto de cordas, de trio de jazz a orquestras sinfônicas. Mas é num dueto com o violonista Marco Pereira que a gente traz aqui para a Casa do Choro o som de Toninho Ferragutti, numa gravação de 2014. Valsa, de autoria dele, que se chama Vitória. Depois de Toninho Ferragutti, que a gente ouviu agora tocando a valsa Vitória, acompanhado pelo violão de Marco Pereira, a gente volta até a década de 1940 para falar de outro pilar da história da sanfona no Brasil. Mas para trazer o nome dele para a nossa conversa, eu vou chamar outra participação especialíssima nessa edição da Casa do Choro, que é um dos principais sanfoneiros da atualidade, além de compositor, chorão e forrozeiro de mão cheia. Com a palavra, Kiko Horta. Para a gente falar da chegada do acordeon no rádio, na época de ouro do rádio, no choro, eu acho apropriado a gente começar falando do Chiquinho do acordeon, né? O maestro Chiquinho, que foi um músico excepcional e que trouxe uma forma de tocar e uma sonoridade
muito sofisticada e que abriu as portas para o instrumento ser utilizado em formações que iam além da formação regional. Então Chiquinho começa a tocar com as orquestras, o Radamés começa a escrever para o acordeon, a inserir o Chiquinho numa série de arranjos, e isso foi uma coisa determinante. Chiquinho realmente abriu porta para muita gente, né, com esse trabalho que ele fez. Chiquinho do acordeon era o nome artístico de Romeu Seibel, músico que viveu entre 1928 e 93 e era gaúcho da cidade de Santa Cruz do Sul. Foi de lá que ele saiu num trio musical em 1949, a caminho de São Paulo, de onde seguiu sozinho para o Rio. Primeiro, participou em 52 da formação do Trio Surdina, com Fafá Lemos e Garoto. E só então se deu o encontro mencionado no comentário do Kiko, que a gente acabou de ouvir, com o também gaúcho Radamés Inátali, que desde a década de 1940 era um dos principais arranjadores da nossa música, com grande atuação no rádio e nos discos. Radamés vai convidar Chiquinho para fazer parte do seu sexteto. E mais, como o Kiko falou, vai passar a fazer incontáveis arranjos e composições, inclusive um concerto para acordeon. Vamos ouvir então Radamés Inátali e Chiquinho do acordeon juntos numa gravação de 1984. A música, que é uma composição de Radamés dedicada a um de seus seguidores mais ilustres, se chama Meu Amigo Tom Jobim. Solista dessa gravação que a gente acabou de ouvir, em dueto com o piano de Radamés Inátali, Chiquinho do acordeon é um dos muitos músicos gaúchos que tem o fole como instrumento. Artistas como os irmãos Bertucci, lá da primeira metade do século XX, Albino Manique, Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti e outros gaiteiros, com seus chamamés, rancheiras, vaneirões e outros gêneros da chamada música nativista do Rio Grande do Sul. Das gerações mais recentes, um dos nomes de destaque é Alessandro Kramer, o Bebê Kramer, acordeonista e compositor gaúcho da cidade de Vacaria, criado nesse ambiente tradicional e também fluente na linguagem do choro, especialmente depois que se mudou para o Rio há mais ou menos uma década. É dele a próxima música do nosso repertório, Gateado.
que a gente vai ouvir numa gravação de 2017 com o próprio Bebê no acordeon e o acompanhamento dos gaúchos Guto Wirth no baixolão e Luiz Barcelos no bandolim e do peruano Sérgio Valdeus no 7 cordas. Do Rio Grande do Sul, o nosso passeio pelo país da sanfona vai até o interior da Paraíba, na cidade de Itabaiana, que é a terra de um dos grandes nomes da música brasileira, Severino Dias de Oliveira, o Sivuca, compositor, arranjador e virtuoso do acordeon, que pertenceu à primeira geração de sanfoneiros depois do estouro de Luiz Gonzaga. A geração que colaborou para fixar o acordeon entre os instrumentos mais populares do Brasil, especialmente no Nordeste. E um dos aspectos que chamam a atenção na trajetória de Sivuca é o tamanho e a variedade da discografia dele, com direito a LPs de dança, feitos na década de 50, um álbum de bossa nova em 68, alguns discos de duetos, trilhas sonoras para cinema e, já na década de 80, uma série de 4 álbuns intitulada Forró e Frevo, sem contar os LPs lançados no exterior, especialmente em Portugal, na França, na Suécia e nos Estados Unidos, onde ele viveu por 12 anos, entre 64 e 76, compondo para cinema e trabalhando como diretor musical de programas de TV e de artistas como a cantora sul-africana Miriam Makeba. Já veterano, ele foi convidado a participar de um disco do Época de Ouro em 2002 e o resultado foi a gravação desse choro que a gente traz agora no nosso repertório. Um duo de Sivuca com Dino 7 cordas, que aliás é o homenageado dessa composição do sanfoneiro chamada Dino Pintando o 7.
Você está ouvindo Casa do Choro. Dos sanfoneiros que a gente está apresentando nesse programa, talvez nenhum seja tão ligado ao choro, especialmente como compositor, quanto o grande Dominguinhos, José Domingos de Moraes, que de todos os afilhados de Luiz Gonzaga, que não foram poucos, foi o mais próximo. O aprendiz que esteve mais perto do Rei do Baião. Uma relação que remonta à infância de Dominguinhos, quando ele ainda atendia pelo apelido de Neném e tocava com os irmãos nas feiras e festas da cidade dele, Garanhuns, em Pernambuco. Quando Gonzagão foi lá se apresentar, no auge do sucesso, em 1950, os meninos correram para o hotel para tocar para ele e agradaram. É dali a 4 anos, quando Dominguinhos já tem seus 13 anos, que começa a convivência dele com o padrinho, que abrigou o menino em sua casa, em Nova Iguaçu, e passou a levá-lo junto para tudo quanto era viagem e gravação. Foi aí, no dia a dia com o mestre, que Dominguinhos teve o primeiro contato com o choro e seus fundamentos. E são, nessa linha, os 2 choros de Dominguinhos que a gente traz agora em sequência. Homenagem a Pixinguinha, que a gente vai ouvir num dueto dele com o Yamandu Costa, em 2010, e antes, homenagem a Nazaré, uma parceria de Dominguinhos com Anastácia, que foi gravada assim, em 1973, pelo próprio Dominguinhos.
Depois de ouvirmos esses 2 choros de Dominguinhos, a gente continua no Nordeste para trazer mais um nome na história da sanfona no choro. Nome menos conhecido do que os que entraram até aqui no programa, mas que nem por isso deixa de ter uma extensa folha de serviços prestados à nossa música. Estou falando de José Germano Sobrinho, o Zé de Elias, compositor e sanfoneiro da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que começou a gravar na década de 70 e fez discos no selo Cantagalo, do músico e produtor baiano Pedro Sertanejo, que aliás vem a ser pai de Oswaldinho do acordeon e responsável pela estreia fonográfica de tantos acordeonistas como, por exemplo, Dominguinhos. Mas o fato é que o Zé, quando já estava com seus 84 anos, decidiu fazer um disco todinho de choro. O resultado foi o CD O Choro Forrosado de Zé de Elias, que saiu pela Acari Records em 2002, trazendo na faixa 6 Saudade de Varginha, composição do próprio Zé, que a gente vai ouvir na sanfona dele, acompanhada pela flauta de Toninho Carrasqueira, o clarinete de Rui Alvim, o cavaquinho de Luciana Rabelo, o pandeiro de Celcinho Silva e os 7 cordas de Maurício Carrilho, também arranjador da faixa. Agora que o nosso programa vai se aproximando dos finalmente, a gente traz a música de um dos comentaristas que já falaram nessa edição da Casa do Choro, José Maurício Barreto Horta, ou melhor, o Kiko Horta,
Carioca de 1976, que começou na música ainda menino, como aprendiz de pianista, mas seguiu carreira como sanfoneiro, com destaque para a participação dele na banda de Martinho da Vila e no Cordão do Boitatá, bloco de carnaval que ele ajudou a fundar nos idos de 1996. Da obra dele de compositor, a gente traz o choro Colo de Inês, numa gravação de 2015, lançada em 2016, da Orquestra de Sopros ProArte, tendo como solistas 2 acordeons, Marcelo Caldi e o próprio Kiko Horta. O arranjo é de Bia Paz Leme.
Ao som dos acordeões de Kiko Horta e Marcelo Caldi, e mais a Orquestra de Sopros ProArt, vai chegando ao fim essa edição da Casa do Choro, com o nosso tradicional muito obrigado pela audiência. Já o convite para a próxima edição vai ser um pouquinho diferente. Dessa vez, além de anunciar o tema, que vai ser o flautista Joaquim Calado, eu vou chamar mais uma música. O clássico do choro, Flor Amorosa, composição de Calado, com a qual a gente se despede, no acordeon e no violão de Sivuca. Até o próximo programa. Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.